Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil. Estamos a tratar da contestação, vimos noções gerais sobre contestação no vídeo anterior, falamos a respeito da classificação da defesa em defesa de mérito, direta e indireta, em defesa processual, peremptória ou dilatória. Vamos continuar aqui com a análise, está na tela aí para vocês, as defesas preliminares. Em seguida, se houver, devem constar as defesas preliminares. Denominam-se preliminares as matérias previstas no artigo 337 do CPC, porque, logicamente, sua análise precede a análise do mérito. São as defesas processuais. Assim, antes de contestar o mérito, cabe ao réu alegar, em primeiro lugar, inexistência ou nulidade de citação. Não existindo ou sendo nula a citação, a relação processual não se terá formado integralmente e a eventual sentença proferida em processo sem citação válida, a que o réu não tenha comparecido, isto é, tenha ficado revel, não produzirá efeito. Se o réu comparece e alega falta ou nulidade de citação em preliminar de contestação e, consequentemente, já produz defesa, comparecendo dentro do prazo, o vício está sanado, com o comparecimento espontâneo, como se vê do artigo 239, parágrafo 1º do CPC. Se, todavia, o réu alegar a falta ou nulidade de citação em preliminar de contestação, comparecendo fora do prazo, sendo reconhecida a nulidade, a revelia estará afastada. Artigo 239, parágrafo 2º do CPC. Segunda modalidade de preliminar é a incompetência absoluta e relativa. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, como se viu do parágrafo 1º do artigo 64 do CPC. Todavia, porque é nulo todo e qualquer ato decisório proferido por juiz absolutamente incompetente, deve o réu, por economia processual e respeitando o dever de lealdade processual, arguir a incompetência absoluta, se existente, já na contestação. A incompetência relativa, por outro lado, deve necessariamente ser alegada pelo réu como questão preliminar de contestação, sob pena de prorrogar-se a competência, como se vê do artigo 65 do CPC. Quando o réu alegar incompetência, poderá protocolar a contestação no foro de seu domicílio, devendo o juiz da causa ser imediatamente comunicado desse fato, artigo 340 do CPC. Obviamente, essa regra apenas é aplicável quando o réu pretende sustentar a competência do foro do seu domicílio. Trata-se de um modo de impedir que o ajuizamento da ação em foro incompetente prejudique o direito de defesa do réu. Imagine-se que o réu é domiciliado no interior do Rio Grande do Sul e o autor indevidamente ajuiza a ação no interior do Pará. Seria muito difícil e oneroso para o réu defender-se numa comarca distante e de difícil acesso. Nesse caso, o réu pode apresentar contestação nos autos da carta precatória, caso se tenha utilizado tal via para a sua citação. Artigo 340, parágrafo 1º, segunda parte, o que significa que a carta precatória não deve ser devolvida ao juízo deprecante, senão depois de decorrido o prazo de contestação.
Se a citação não houver sido feita por precatória, a contestação deverá ser apresentada ao juízo que, no foro do seu domicílio, deteria a competência para a causa, distribuindo-se a peça de defesa mediante sorteio, isto é, livre distribuição, se forem vários juízos em tese competentes. Essa é a primeira parte do parágrafo 1º do artigo 340 do CPC. Seja como for, a contestação será apresentada sempre no mesmo ramo da justiça, estadual ou federal, em que tramita o processo. O protocolo da contestação no foro do domicílio do réu, em certa medida, tem eficácia suspensiva no processo. Não se realizará a audiência de conciliação e mediação até que se decida a questão sobre a competência, parágrafos 3º e 4º do artigo 340 do CPC. Se for acolhida a arguição de incompetência relativa, será prevento o juízo para o qual foi distribuída a contestação, parágrafo 2º do artigo 340. Já se tratar de reconhecimento de incompetência absoluta, quando, além do foro incorreto, a ação foi também ajuizada na Justiça Estadual, quando certo seria federal ou vice-versa, o processo será remetido ao juízo dotado de competência absoluta. A terceira questão preliminar a ser apresentada é a incorreção do valor da causa. A teor do que dispõe o artigo 293 do CPC de 2015, em preliminar de contestação, pode o réu impugnar o valor atribuído à causa pelo autor. Se não o fizer neste exato momento processual, ocorre a preclusão. É que esse valor tem reflexo importante para o réu. Primeiro, porque o autor em princípio adianta as custas do processo, artigo 82 do CPC, e essas normalmente são calculadas de acordo com o valor da causa. Então, se o autor atribui à causa um valor menor do que o verdadeiro, ele paga custas menores. Uma vez corrigido o valor da causa, ele deverá pagar a diferença, artigo 292, parágrafo 3º do CPC. Por outro lado, o artigo 85 estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, e esses, em regra, têm por base o cálculo o valor da causa, como se vê do parágrafo 2º do artigo 85. Por isso, a impugnação ao valor da causa integra a defesa do réu, no sentido amplo. Afinal, na hipótese de ele vir a ser derrotado na demanda, tem o direito de se defender quanto às verbas de sucumbência, no caso de o valor da causa ter sido superdimensionado. Se o réu for vencedor, interessa-lhe que o valor da causa não esteja subdimensionado. O juiz decidirá a respeito da impugnação ao valor da causa e, se for o caso, determinará a alteração do valor atribuído pelo autor, artigo 293. Caso contrário, mantê-lo-á. A quarta questão preliminar a ser apresentada é a inépcia da petição inicial. A petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, excetuadas as hipóteses legais de pedido genérico, da narração dos fatos não decorrer logicamente à conclusão ou contiver pedidos incompatíveis entre si. É o que se vê do parágrafo 1º do artigo 330. Se o juiz não indeferir liminamente a petição inicial inepta, artigo 330, inciso 1º, poderá o réu arguir na contestação a inépcia, objetivando a extinção do processo sem resolução do mérito. A quinta questão preliminar que temos que ver é a perempção. Perempção é a proibição de o autor intentar novamente a ação contra o mesmo réu e com o mesmo objeto se deu causa por 3 vezes a extinção do processo por não promover os atos e diligências que lhe competiam. É o que se extrai da leitura combinada do parágrafo 3º do artigo 486 e dos incisos 3º e 5º do artigo 485 do CPC. Todavia, como a perempção apenas atinge o direito de ação, mas não o direito material, fica ressalvado ao autor a possibilidade de alegar seu direito como matéria de defesa, caso venha a ser acionado. A sexta questão preliminar a ser enfrentada é a litispendência e a coisa julgada. A coisa julgada volta a ser examinada de modo mais detalhado adiante. Embora tais matérias como pressupostos processuais possam ser conhecidas de ofício, elas também constituem defesas a serem alegadas pelo réu antes do mérito. São pressupostos processuais negativos, como vimos. Próxima questão preliminar, a conexão. Trata-se de defesa processual dilatória, porque a conexão, se verificada, não extingue o processo, mas apenas ocasiona a modificação da competência relativa ou define o juízo prevento, quando na comarca ou seção judiciária havia uma pluralidade de varas com igual competência para a ação. Constatada a conexão, reúnem-se 2 ou mais processos para que sejam julgados simultaneamente. É o que se vê do parágrafo 1º do artigo 55.
Nesse caso, a fixação da competência dar-se por prevenção. Embora não haja expressa menção no artigo 337, inciso 8º do CPC, também a continência poderá ser alegada, pois, se verificada, a consequência é idêntica à da conexão, ou seja, a reunião de processos, como se vê do artigo 57 do CPC. A próxima questão preliminar é a incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Esses são pressupostos de admissibilidade da tutela jurisdicional, cuja falta pode implicar decisão negativa de resolução do mérito, pressupostos processuais de validade e capacidade das partes. Alegado o vício, o juiz suspenderá o processo, marcando prazo razoável para que o defeito seja sanado. É o que consta do artigo 76, caput do CPC. Caso o autor não cumpra a determinação no prazo assinalado, a fase cognitiva será extinta, sem resolução do mérito. Inciso 1º do parágrafo 1º desse artigo 76 do CPC. A próxima questão preliminar a ser alegada pelo réu na contestação é a convenção de arbitragem. Como visto, é possível que as partes pactuem que litígios atuais ou futuros entre elas não serão resolvidos pelo judiciário, mas por uma ou várias pessoas particulares, isto é, que não são agentes estatais por elas escolhidas. Nessa hipótese, em princípio, cabe às partes observar o que pactuaram e, portanto, não é admissível processo judicial que tenha por objeto litígio submetido à arbitragem. Se as partes convencionaram a arbitragem, mesmo assim o autor propôs a ação, cabe ao réu alegar a existência do pacto em preliminar de contestação. Como também já se viu, a existência da convenção de arbitragem, seja cláusula compromissória, seja compromisso arbitral, é matéria que não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, cabendo ao réu alegá-la, inciso 10 do artigo 337 e parágrafo 5º desse mesmo artigo 337. A falta de alegação neste exato momento processual acarreta a aceitação da jurisdição estatal e a resilição ou distrato da convenção arbitral, especificamente no que tange a lide posta naquele processo judicial. Parágrafo 6º do artigo 337, que alude de modo pouco técnico à renúncia ao juízo arbitral. Por outro lado, uma vez arguida oportunamente a existência da convenção arbitral, cumpre ao juiz apenas averiguar a existência material dessa pactuação e, sendo positiva tal aferição, extinguir o processo sem resolução do mérito. Artigo 485, inciso 7º do CPC. Nesse momento, o juiz não pode aprofundar-se no exame da existência jurídica, validade e eficácia da convenção arbitral. Cabe ao tribunal arbitral, primeiramente, essa tarefa. Artigo 8º, parágrafo único da Lei de Regência da Arbitragem, Lei 9.307 de 96. É o princípio da competência-competência ou competência-competência. Depois de prolatada a sentença arbitral, o Poder Judiciário, uma vez acionado pela parte interessada, poderá rever o entendimento adotado pelo juízo arbitral. Artigos 32 e 33 da Lei da Arbitragem. A próxima questão preliminar a ser alegada pelo réu na contestação é a ausência de legitimidade ou interesse processual. Faltando qualquer dessas condições da ação, não será possível a resolução do mérito, como se vê do artigo 485, inciso 6 do CPC. Se o réu alegar a ausência de legitimidade passiva, incumbe-lhe indicar quem ele reputa ser o correto legitimado passivo, sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e indenizar o autor pelos danos decorrentes da sua inércia. É o que consta dos artigos 338 e, nesse caso, das custas da condenação, artigo 339. Haja ou não tal indicação pelo réu, o juiz deve conceder ao autor a oportunidade de correção do polo passivo no prazo de 15 dias, vide aí o artigo 338 do CPC. Caberá ao autor decidir se prefere insistir na demanda contra o réu originário, assumindo o risco de que o juiz venha a acolher a alegação de legitimidade passiva, ou se procederá à mudança do réu. Nessa segunda hipótese, caberá ao autor reembolsar as despesas e pagar os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados em parâmetros mais módicos do que os que seriam impostos se, ao final do processo, o autor fosse derrotado quanto à questão da legitimidade passiva. É o que consta do parágrafo único do artigo 338. A penúltima questão preliminar a ser alegada pelo réu na contestação, a falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Há casos em que a lei exige para a propositura da ação que o autor preste caução, como ocorre, por exemplo, quando o autor reside fora do Brasil, ou dele se ausentar na pendência de demanda e não tiver no país bens imóveis suficientes para garantir o pagamento das custas e honorários advocatícios da parte contrária. É o que se vê do artigo 83 do CPC. E a última
questão preliminar a ser apresentada é a da indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça. Se o benefício da justiça gratuita é concedido ao autor antes da citação do réu, a arguição do seu não cabimento deve ser formulada em preliminar de contestação. Se, todavia, a concessão do benefício for superveniente, a sua impugnação pelo adversário deverá ser apresentada no prazo de 15 dias por meio de simples petição, como se vê do artigo 100 do CPC. Ao impugnar a concessão do benefício, a parte deve demonstrar a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Regime jurídico aplicável às preliminares. Com exceção da convenção de arbitragem e da incompetência relativa, toda a matéria tratada no artigo 337 do CPC deve ser reconhecida de ofício pelo juiz. É o que consta expresso no parágrafo 5º do artigo 337. O artigo 486, parágrafos 1º e 2º do CPC, prevê que, se a extinção sem resolução do mérito ocorrer em razão de litispendência, indeferimento da petição inicial, a ausência de pressuposto de existência de validade do processo, a ausência de legitimidade ou interesse processual, ou de existência de convenção de arbitragem, a repetição da ação estará condicionada à correção do vício e a nova petição inicial somente será processada pelo juiz após a comprovação do pagamento ou depósito do valor das custas e honorários de advogado do processo anterior. Então, vamos fazer um corte no vídeo por aqui. Acabamos de ver todas as questões preliminares. Por hora é só. No próximo vídeo, nós começaremos a análise das defesas de mérito, especificação das provas e providências e ônus da impugnação especificada ainda sobre a contestação. Então, por hora é só, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.